Para te conversar com o Rodrigo Orengo, falando direto de Brasília. E Orengo, aumentou bastante a pressão sobre o governo brasileiro depois dessa ordem de prisão que foi emitida contra o opositor de Nicolás Maduro na Venezuela, né? Bom dia para você. Muito bom dia, Carla, Ivan, bom dia a todos. E, Carla, é realmente uma posição extremamente desconfortável do governo brasileiro nesse momento, porque está numa posição de isolamento regional. É nessa ordem de prisão que a gente viu foi um movimento imediato de países importantes da América Latina condenando a ordem de prisão do opositor. Assim como países já tinham declarado, inclusive, a vitória da oposição, condenando o regime chavista, a ditadura na Venezuela, o Brasil se mantinha ainda e vem se mantendo numa posição diferente, que é buscar uma mediação, e não foi, aliás, foi da mesma forma neste momento, né? Países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Costa Rica emitiram uma dura nota condenando a ordem de prisão do opositor, Estados Unidos também, União Europeia, OEA, e o Brasil se mantém em uma posição diferente com a Colômbia, né? Até o próprio México, que era um país aí que formava essa tríade de busca de um diálogo, de intermediação, né, numa posição de mediação, o México acabou se retirando dessas negociações, ficaram apenas Colômbia e Brasil. E o Brasil emite uma nota para dizer que vê com preocupação essa ordem, né? Então não condena diretamente, e é pressionado internamente, inclusive dentro do governo. Já há vozes muito claras dentro do governo de críticas e duras críticas ao regime chavista, né? Vamos pegar aqui líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, né? Já veio a público mais de uma vez para criticar duramente o regime de Maduro. PSD, que é o partido do vice-presidente, e Geraldo Alckmin, se manifesta publicamente dizendo que Venezuela é uma ditadura. Então, cada vez fica mais difícil essa posição do Brasil, né? E vozes, inclusive, dentro do governo da política internacional. O ministro e assessor, aliás, especial internacional do presidente, Celso Amorim, também veio a público ontem para dizer que essa posição, esse posicionamento do regime da Venezuela dificulta um acordo que o Brasil vinha tentando mediar. Agora, Carla, o que o Brasil se posiciona ou pede, reivindica desde o início, desde da chamada eleição lá na Venezuela e depois da vitória anunciada, entre aspas, né, de Maduro? O Brasil vem cobrando publicamente que o governo, o regime chavista, libere as atas eleitorais, para dar credibilidade, ao processo. Isso não é entregue. Então, assim, a reivindicação do Brasil não foi cumprida. Mesmo assim, o país continua no mesmo posicionamento. Então, o que a gente vê é uma posição um pouco diferente do país em relação ao fim das eleições, né? O próprio presidente Lula, depois de uma primeira entrevista, de dizer que praticamente reconheceu lá o resultado das eleições, depois teve um recálculo aí de posicionamento e manifestações seguintes, o presidente já deixa claro que não reconhece a vitória nem de Maduro, nem da oposição. É preciso avaliar aí, por exemplo, essas atas, mas as atas não são divulgadas e também agora há uma decisão judicial lá da Venezuela de colocar em sigilo as atas. O grande ponto agora é saber o que teremos pela frente, né? O posicionamento diplomático do Brasil continuou o mesmo, que o pior era teria não ter diálogo lá, né? Teria em um cenário lá de falta de qualquer tipo de comunicação para eventual, inclusive, conflito interno, né? E que a diplomacia brasileira tenta evitar uma desestabilização regional. O Brasil é um player, o mais importante da América Latina, então busca essa posição de mediação, mas há um desconforto crescente dentro do governo, e claro, que se abre aí um flanco para mais críticas em relação à postura internacional do Brasil à Venezuela. Vamos acompanhar aí, claro, o desenrolar dessa situação na Venezuela.